Olá, turma, aqui é a professora Ariane de Geografia. Hoje nós iremos trabalhar o percurso 14, lá na página 106 do livro de vocês. E o tema do nosso assunto de hoje é os climas do Brasil, aliás, os climas do mundo e do Brasil. Lá na aula passada a gente viu os diferentes tipos de clima, né? A diferença de clima e tempo. E os fatores climáticos, não foi isso? Hoje nós vamos ver basicamente os tipos de clima que tem no mundo e no Brasil. É um assunto bem rápido. Então vamos lá aqui para esse mapa. Olha só, esse mapa aqui, o mapa do mundo, ele vai mostrar os principais tipos de clima que existe no planeta Terra. Então, se a gente observar aqui de vermelho, nós temos o clima equatorial, que está destacado no mapa, de vermelho também. Então, esses locais que estão de vermelho, eles são de clima equatorial. Temos também de laranja o clima tropical, o clima subtropical. Amarelo nós temos o clima desértico. Se a gente observar aqui nessa região do Brasil, nós não temos esse clima desértico, é mais na região, no continente africano. Tem outros continentes também, né? Não só na África. Temos também o clima semiárido, clima mediterrâneo, clima temperado, aqui destacado de verde, olha só. Nós temos também, além do clima temperado, nós temos o clima frio, temos o clima frio de alta montanha e o clima polar. Se vocês observarem o clima polar, que está destacado de roxo, ele está localizado mais nos hemisférios norte e no hemisfério sul, que são os climas mais frios, né? Daqui do planeta Terra. Então, gente, analisando esses tipos de clima do mundo, a gente entra aqui para os climas do Brasil, né? Olha só, aqui no Brasil, voltado somente para o mapa do Brasil, a gente consegue identificar melhor os tipos de clima que são específicos do Brasil, como, por exemplo, esse destacado de vermelho, que pega toda a região norte, é o clima equatorial úmido. Nós temos também o clima tropical, que está destacado de laranja. Temos também o clima tropical semiárido, que vai pegar a região do sertão nordestino. Esse clima que está destacado de verde, que pega a maior parte do litoral brasileiro, ele é chamado de clima tropical litorâneo úmido. Temos também mais dois tipos de climas, que são climas sob influência das massas de ar. Então, a gente viu sobre as massas de ar, e aqui a gente está vendo a influência delas nos climas do Brasil. Nós temos o clima tropical de altitude e o clima subtropical úmido. Então, esses 6 tipos de clima são os climas que predominam aqui no Brasil. Olha só, gente, o clima equatorial. Uma interessante. O clima equatorial, a temperatura anual, me refiro a anual, né? A temperatura do dia não, a média anual daqueles locais que tem clima equatorial, que é esse destacado de vermelho, a média anual dele é de 25 graus Celsius. Já lá no clima tropical, a média anual de temperatura é de 18 graus Celsius. Isso não significa que a gente tenha essa temperatura aqui na nossa região, né? Porque o clima tropical ele abrange a nossa região aqui do Maranhão e uma parte do Piauí. O clima tropical, gente, ele pode ser dividido em 4 subtipos. Quais são eles? Tropical do Brasil Central, vou destacar aqui, ó. Tropical do Brasil Central, tropical semiárido do sertão do Nordeste, tropical litorâneo úmido e tropical de altitude. Então, se eu perguntar como pode ser dividido os subtipos, quais são os subtipos do clima tropical? São esses: tropical do Brasil Central, tropical semiárido do sertão do Nordeste, tropical litorâneo úmido e tropical de altitude. Então, o nosso próximo clima que tem aqui é o clima subtropical úmido. Esse tipo de clima subtropical úmido
a média anual dele, gente, as temperaturas médias lá são inferiores a 20 graus Celsius. Então, e as chuvas, elas são bem distribuídas no decorrer do ano. Uma média aí de 1.200 milímetros a 1.500 milímetros por ano. É a média de chuva que ocorre. Sobre a influência também das massas de ar polar atlântica, essa região ela apresenta invernos mais frios e há alguns anos ocorre a queda de neve e geada. Agora a gente vai voltar lá para o mapa e vai ver aonde fica esse clima subtropical úmido. Vamos lá para o mapa para a gente ver. Clima subtropical úmido. Se vocês observarem, gente, é esse que está destacado de laranja. E ele fica lá no sul do Brasil, que é realmente a região mais fria do nosso país, né? Por isso que eles dizem que são frios, mas são invernos mais intensos. Então, por isso que ele é chamado de subtropical úmido. Bom, gente, então, é essa nossa aula bem rápida, né? Já encerrou aqui, como vocês podem ver. Eu vou passar essa atividade aqui para vocês responderem no dia da nossa aula, tá? Até mais.